Esse capítulo traz um erro de continuidade, uma inconsistência narrativa e muita preguiça. É isso que o capítulo 38 de One Punch Man nos traz nesse dia que é dia, ou talvez noite. Bom, o capítulo começa na capa que traz a seguinte cena: um cogumelo monstro sem vida, com um buraco enorme no peito que solta fumaça. Isso porque ele está deitado sobre vários fogareiros. Papo de uns 9 ou 12, todos têm carvão queimando e uma telinha de metal. O Saitama está agachado ao lado, perto das pernas do monstro, com uma revista enrolada em um tubo. Ele estava assoprando os fogareiros. Para assar um cogumelo desse tamanho, só alguém com o pulmão de aço mesmo. Porém, o Saitama fez uma pausa no sopra e sopra para dar atenção ao Genos. O ciborgue segura um catálogo de cogumelos. Aquela boa e velha forma de expor parte do segredo da força do Saitama de forma sutil. Se você não sabe, fique sabendo. Comer partes de monstros é uma obrigação se você quiser ser um Saitama da vida. Obviamente, existem outras duas formas. Dito isso, o que o Genos falou para ele. Enfim, temos uma página inteira para o King fugindo de um monstro do tipo inseto. Considerando que o King não é exatamente um mentiroso, ele está mais para um omitidor de informações. De todos os monstros que vão aparecer, ele só levou créditos de 5 deles. Dito isso, essa página tem um erro de continuidade. A cicatriz do olho esquerdo não existe. E nesse mesmo capítulo, é mostrado que a cicatriz foi feita quando ele era jovem, o que nos leva a outro erro. Mas, tudo no seu tempo, porque antes disso, vale dizer que no site oficial, o capítulo é exatamente o mesmo. Dei uma pesquisada e o capítulo é de 2015, e o brasileiro que é preguiçoso, né? Mas enfim, na sequência, temos uma divisão na página. Primeiro é mostrado o King fugindo do que parece ser coelhos demônios ou algo do gênero, depois é mostrado 2 monstros e um dinossauro. Infelizmente, por uma preguiça e falta de capricho do Murata, não dá pra dizer quais foram os 5 monstros roubados pelo King. Dá pra dizer no mínimo 2, o primeiro é o Piccolo que o Saitama derrota no capítulo 1, e o segundo, que aparece na página seguinte, é o bolo de carne que vira o Titã Stronda. Derrotado no capítulo 5, porém, tem uma preguiça gigante nisso tudo. Mesmo sendo um mangá que está sendo adaptado de uma webcomic, os cara não conseguem planejar o negócio. Se a ideia é dizer que o King está roubando a fama do Saitama, coloca ele no capítulo 1 ou no capítulo 5. Teoricamente, o Piccolo ataca a cidade Z. E o Titã, o bolo de carne lá, o cara ataca a cidade D, e depois a cidade B. Sendo que o King mora na cidade M, e tipo assim, com o mínimo de planejamento, teria colocado esses 2 eventos acontecendo na cidade M. Aí você nem precisava mostrar o King, já que aconteceu na cidade em que ele vivia e com mais um pouco de suspensão de descrença, fica tudo cristalino. Mas os cara têm a informação e não se dá ao trabalho de planejar algo tão pequeno. Será que isso é um grande trabalho, jogar um King aleatório no capítulo 1 e em alguma página dos capítulos 3 ao 5? Se bem que os erros estão aí desde 2015 e ninguém se deu o trabalho de corrigir. Isso diz tudo, o iludido sou eu. Enfim, na página seguinte, temos uma arte do Saitama derrotando o Titã do capítulo 5, com o King em destaque horrorizado com a cena. Imagino que ele nem tenha entendido o que aconteceu. Até porque, na teoria, você não deveria esquecer de um maluco de macacão amarelo ovo, botas e luvas vermelho sangue, capa branca e careca. Se bem que, pausa na programação normal, para solicitar o like. Seja humilde, e deixe um like nessa merda. Bom, como estava dizendo, o King não é alguém com boa memória. E, faltou um carinho, um cuidado nesse roteiro aí. Mas bem, seguimos com o King, mostrando uma puta expressão de derrotado, diria que nem banho tinha tomado. Outro detalhe é que esse King para o atual, não tem nem 2 anos de diferença. Ou seja, não trabalhar numa escala de 6:1, já é o suficiente para você ficar legal, corpo bonito e cheio de saúde. Bem, o King como narrador, explica que do nada, a associação passou a enviar dinheiro para ele e as pessoas passaram a o chamar de herói, o apoiando sempre que o via. Aí foi como dar asas para uma cobra. O King do nada ganhou a vida de um herdeiro sem esforço nenhum. Em seguida, o King aparece do tronco para cima. Magro como se estivesse passando fome, o maluco só tem cabeça. Agora de corpo quase completo, a mudança física que ele teve levando a vida de um herdeiro antissocial fez maravilhas na sua vida. Infelizmente, não curou o seu péssimo gosto por temas problemáticos. Vemos que dinheiro não resolve tudo mesmo, né? Enfim, ainda como narrador, o King conta que as pessoas simplesmente passaram a acreditar que ele era o responsável pelos monstros derrotados, mesmo ele nunca tendo entrado em uma briga na vida. O que é estranhamente comum. Ele também explica que o seu nome de herói, King, representa a pessoa no auge da hierarquia dos heróis, o ser humano mais forte. O que, né, não faz sentido. Dito isso, o que eu queria saber mesmo, é como o convite foi feito. Ok, é uma comédia e não precisa ser tudo explicado nos mínimos detalhes e em certos casos, não precisa nem fazer sentido, beleza. Ainda assim, não consigo não achar fraco. O King, sem prova nenhuma, de merda nenhuma, já foi aceito pela associação e o seu belo sistema de investigação.
E o Saitama, que tem testemunhas e provas gravadas, só está na classe B porque o alto escalão não quis perseguir um boato de fraude. Preguiçosos, com toda certeza. Mas, o pessoal leu e continua lendo, então está funcionando. Em seguida, durante toda uma página, o King treme e pensa, impressionantemente, ele faz muito isso. O cara é um vibrador humano autolubrificável. E, enquanto vibra, ele se confessa em pensamentos, as pessoas estão erradas, eu sou uma fraude em forma de homem. Na sala, o Saitama é obrigado a ver o King se tremendo todo. Sem entender nada, porque o King segue falando pra dentro, eu não sou o King, o verdadeiro está em algum lugar lá fora. Então volta para o King, que começa a derreter, lágrimas começam a cair como pequenas cachoeiras enquanto ele segue gritando mentalmente, preciso avisá-lo. Tem que ser agora, preciso contar. Ele está pensando isso, porque ele é um exemplo da autoestima masculina. O cara está tremendo, suando, chorando e provavelmente, nessa altura do campeonato, deve estar todo cagado e mijado. Mas na cabeça dele, o Saitama só está lá parado, fazendo sombra na sala, porque acredita que ele vai acabar com o pássaro. Impossível ser outra coisa. Então, alimentado por essa confiança que só um homem branco poderia ter, sem querer ofender, o King finalmente toma coragem e começa a falar. Mas, como se fosse roteirizado, o passaralho cansa de fazer sombra e decide tomar uma atitude também. Então temos uma página dupla com o King gritando de fundo, o pássaro tentando dar uma bicada no apartamento, o King gritando e o Saitama mandando um sai do meio no galináceo. Por causa de toda a confusão, só vemos o King com a boca aberta, sem balões de fala, ou CG, não ouvimos nada. Dito isso, esperava que essa revelação fosse mais humilhante. Esse tipo de mensagem não pode ser passada para as pessoas. Se você acha que pode ser como o King, saiba que na vida real, o que mais tem é consequência, para tudo. Dos maiores aos menores atos, sempre tem consequências e na maioria das vezes, não são boas. Mas, enfim, depois do grito, que foi completamente abafado pelo contragolpe do Saitama, o King, que fez tudo de olhos fechados, tem certeza que o Saitama foi de saudades. Ele aproveita para declarar o seu arrependimento e se desculpar pelo seu azar ter prejudicado o careca, como se de fato, ele se importasse. Mas deixando as lágrimas de crocodilo de lado, o King abre os olhos e fica em choque. Na frente dele está o Saitama. Não dá para dizer se ele está olhando para o King, porque a luz que entra pelo buraco que o pássaro criou, cria uma sombra no careca. E essa sombra faz muito sentido com a situação, já que ela esconde o humor do careca. Enquanto não podemos ver, podemos ler, e o Saitama perguntou se era verdade, se o King realmente é uma fraude. Enquanto penas caem, deixando a cena dramática, Saitama pergunta, você mentiu sobre a hamburgueria também, seu babaca? E pra variar, o King não responde nada enquanto vemos o destino do passaralho. Coitado, caiu lá na rua, sem cabeça, pronto pra cair na água quente. Então temos uma câmera fechada nos olhos chocados do King, ele está sem acreditar no que acabou de acontecer. Também vemos o Saitama, sujo pelo sangue do pássaro, que quase não deve ter bactérias mortais. Mas o que mais chama a atenção do careca é o King todo mijado. E isso, com toda certeza, é bondade dele. Nessa cor, tem mais que mijo nisso aí. Ou seja, essa sala deve estar um inferno na Terra. Porém, o King não reage. Ele tá lá no mundinho dele, com muita dificuldade, chegando na conclusão de que o careca passou o passaralho. E enquanto ele pensa, vemos uma cena muito interessante do Saitama. Ele está na sombra, ou pelo menos o rosto dele está numa sombra parcial. Não dá pra ver os olhos, mas claramente, ele não está feliz. O careca está vivendo um momento de decepção, já que ele continua sendo o único no mundo. Apesar da decepção, o careca ainda é gentil o suficiente para perguntar se o King está bem. O que é bem raro, normalmente ele não se importa com ninguém depois de derrotar um monstro. E essa pergunta, nos leva para a inconsistência narrativa. A pergunta do Saitama é um gatilho que faz o King se lembrar de um momento de sua vida. Momento que, não sei como ele esqueceu, mas de alguma forma, esse animal esqueceu. Ele esqueceu do dia que um monstro, de nível tigre, chamado de polvo de garras atacou ele, dando suas famosas cicatrizes. A loucura já começa com ele não ficando cego. E, para além da preguiça que tiveram com esse monstro, que você pode chamar de estética ou punch, temos o pequeno erro de continuidade com a página 1. Mas isso aí é bobagem. O problema vem agora, já que o King é salvo e o seu salvador é o Saitama, com muito cabelo, obrigado. Mas como pode ser o Saitama? O careca só trabalha como herói há 3 anos, teoricamente, é só no 3º ano que ele fica careca. Assim sendo, o King deveria ter no mínimo 26 anos, mas esse King não tem 26 anos, mas nem fudendo. Ele tem no máximo, chorando, uns 20 anos. Ou seja, em 3 anos, o King envelheceu 9. Só pode ser isso. Bem, pulando a inconsistência, o King ouve o cabeludo e abre os olhos enquanto aprende que o cabeludo é um herói por passatempo. E quando o rosto cabeludo finalmente aparece, o King percebe, é ele.
E começa a chorar. Não dá pra dizer se ele chora por perceber que sua memória é uma merda, ou se percebeu que está envelhecendo mais rápido que os outros ou se é medo de apanhar do Saitama. De qualquer forma, ele chora e antes de se explicar, já pede desculpas para o careca. Mecanismos de defesa, o cara não vai me bater se mostro arrependimento. Bom, o Saitama é um preguiçoso, principalmente quando o assunto é problema dos outros, então ele não se importa com a história do King. Ele ainda demonstra curiosidade, no porquê o King faz isso, ele pergunta se é divertido, mas a resposta é um óbvio não. Então, depois disso, ele simplesmente não se importa. Não o suficiente para ajudar diretamente, mas ele ainda dá um conselho para o King, daqueles bem merdas. O seu conselho que deve resolver tudo, porque o King não tem coragem de confessar. O que, inclusive, ele não precisa, bastava se aposentar. Mas curiosamente, essa ideia não é levantada. Enfim, a ideia do Saitama é muito simples, basta o King se tornar forte de verdade, se conseguir fazer essa simples coisinha, sua vida estará resolvida. E graças a isso, até hoje, tem quem espera. A teoria do King forte como o Saitama já foi muito forte numa época distante. Mas, é isso, o King fica em choque com a ideia de merda enquanto o Saitama se levanta e vai embora com suas sacolinhas de titânio. Não antes de se autoconvidar para visitar o King e jogar videogame. Agora sim, o Saitama não se importa com a fama roubada está bem, mas ele forçar uma amizade do nada, desde quando ele é esse tipo de careca. Esse capítulo tem várias coisas preguiçosas, e essa é uma delas. Poderiam trabalhar melhor essa amizade entre King e Saitama, mas no final, pegaram o caminho mais simples possível. Achei uma merda, mas, é aqui que termino o vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, aprenda a gostar. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.